Oiê! Oi, gente. Que tá online, vocês estão me ouvindo? Tá bom. Oi, gente. Oi, gente. Que eu tenho um prazer hoje de chamar aqui para conversar com a gente. Ela é minha amiga desde a escola, fez faculdade comigo, a gente estudou junto. E hoje em dia ela está morando lá na Europa. Ela é infectologista, já morou em Amsterdã, em Paris e agora está em Frankfurt. Isso. Vamos começar então, Lê? Vamos. Oi, boa noite para todo mundo. Boa tarde aí para o Brasil. Mas boa noite para as pessoas aqui. Eu vou ficar com a caneta na mão porque eu só penso com a caneta na mão, mas não se incomodem. E vou tentar ajudar, tentar esclarecer algumas dúvidas. Achei, assim, as perguntas que eu tinha deixado, achei que as pessoas fossem mandar muito de curiosidade, de como estão as coisas aqui, mas foi muita dúvida mesmo da doença. Então a gente vai tentar abranger mesmo a parte da doença no começo, depois eu conto um pouquinho como estão as coisas aqui. Vai ser bom para distrair minha quarentena. Combinado. Gente, aqui embaixo tem um quadradinho com ponto de interrogação que vocês podem deixar as perguntas de vocês, tá bom? A gente está há 2 dias já selecionando as perguntas de todo mundo, mas se mais alguém tiver alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo. Combinado? Então vamos lá, Lê. Coronavírus. Primeira pergunta. Quanto tempo de incubação? Na verdade, assim, o coronavírus, ele não é um vírus novo, né? Ele é um vírus antigo, a gente já teve outros coronavírus acontecendo no mundo, né? Teve 2 muito preocupantes, por isso que quando esse terceiro começou, a gente ficou bem tenso, né? Quando ele começou e a gente soube que era um coronavírus a causa daquela doença. Então, ele já existiram outros, né? Eu tive muita gente me perguntando se era o primeiro, como que existiram outros, se eram graves. Eu vou comentar deles todos durante a apresentação, né? Durante a live. Mas, assim, o tempo de incubação desse, a gente tem visto que a média dele é de 6 dias, né? Mas ele pode variar de 2 a 14 dias. Então, desde o dia da infecção até mais ou menos 14 dias. Existe um relato que foi de 24 dias, a gente tem visto que isso pode acontecer, como ainda é uma doença muito nova, a gente não tem dados, a gente não tem como ter certeza absoluta do quanto ele pode incubar. Mas a gente tem esse relato de 24 dias. E temos também os pacientes assintomáticos, que a gente passa pelo período de incubação, que seria o período que infecta até ter os sintomas, mas também temos os pacientes que não apresentam sintomas. Mas a média, o período de incubação tem sido de 6 dias. Tá bom. Lê, eu não sei se é o meu sinal aqui, eu vou pedir só para você falar um pouquinho mais devagar, tá travando, tá? Ah, tá bom. Tranquilo. Quanto tempo de sintomas depois do contágio? Depois é aquilo que eu falei, né? Depois do contágio, os sintomas é o período de incubação. A gente não sabe se vai ser um paciente sintomático ou um paciente assintomático, a gente está variando de 2 a 6 dias, né? Mais ou menos isso. O que a gente tem depois de cair é que os sintomas podem durar, pensando na doença, num paciente leve, ele pode durar até 2 semanas e o paciente grave até 6 semanas, dependendo da resolução, né? Então, a gente tem sintomas pós-contágio, depende do curso clínico da doença, muito mais do que o contágio em si, né? Tá. Os assintomáticos também transmitem? Sim, na verdade, assim, o maior índice de transmissão e a maior chance de transmissão, né, que são os maiores transmissores, são os pacientes sintomáticos. Então, a gente sabe que a partir do começo do sintoma, o paciente transmite muito mais. O paciente sem sintoma, ele pode transmitir também nesse período de incubação, mas a taxa é muito pequena, né? Existem alguns relatos já que a gente pensa que talvez 1% desses pacientes assintomáticos transmitam, mas eles podem. A transmissão depende muito do tipo de paciente. Então, a gente não sabe se o paciente sintomático, se ele tiver só uma coriza, não tiver espirrando, ele transmite muito menos do que o paciente que está espirrando, está tossindo, tem muita secreção. Então, a gente tem
a gente tem essa variação dos sintomas também, né? Então, tem o paciente pouco sintomático, o paciente muito sintomático e o paciente assintomático, sabendo que o paciente assintomático transmite menos e também varia a transmissão nos pacientes sintomáticos, dependendo do sintoma. E quanto tempo que é essa transmissão? A pessoa pode transmitir? Isso a gente ainda não sabe, né? O coronavírus em si a gente não sabe. A gente sabe que alguns, né, pensando nos outros coronas, a gente teve, depois da resolução dos sintomas, eles variavam alguns dias depois para conseguir parar de transmitir. E a gente sabe que depois que o paciente está curado, ele pode manter uma carga viral ainda, mas é muito baixa e ele ficaria não transmissível. Mas essa resposta do quanto tempo depois dos sintomas ele para de transmitir, a gente ainda não tem. Entendi. E existe risco de transmissão por mosquito? Não. Não? Não. Qual que é? A transmissão do corona ele é por gotícula. Então, na verdade, essa secreção que a gente transmite da boca e do nariz, ela espalha. É muito difícil a minha secreção da boca cair na sua boca. Então, né, a gente fala que o maior meio de transmissão é a mão. Porque a secreção da minha boca vai cair numa superfície, ou a secreção da minha boca vai cair em você, você vai pôr a mão e vai trazer para sua boca, para o seu olho, para o seu nariz. Então, essa transmissão de gotícula, ela é muito importante e é o que faz. E a gente pensa na mão, por isso esse estresse e essa recomendação de lavar a mão loucamente, limpar a mão, que a gente já vai falar sobre isso também. Mas eu acho que a gente entender que é o que sai daqui, que cai em algum lugar e que eu encosto e trago para mim. Essa é a maior transmissão. Existe uma presença do coronavírus, pensando no SARS, né, naquele coronavírus antigo, pelas fezes, mas a gente ainda não tem nenhum relato de transmissão fecal oral. Mas a gente sabe que as fezes podem ter resquícios de vírus, a gente só não sabe se a carga viral seria suficiente para poder transmitir. Né? Entendi. Mas e o suor? Pode transmitir também? Porque eu sei que não tem relatos aí na Europa, mas estão perguntando aqui no Brasil, porque tem muita gente suando, academia, essas coisas, como funciona? Não, a carga viral no suor é muito baixa, a gente pensa mais em fomes mesmo em gotículas. E o isolamento de contato, que foi porque as pessoas me perguntaram, é mais porque você tem essa gotícula e aí tudo que você encosta estaria infectado, mas não pelo suor. Entendi. Lê, eu vou pedir um minutinho para você continuar falando mais um pouquinho, porque o som tá ruim. Tá bom. Eu vou pegar um microfone e já volto. Tá bom. Tá? Se você quiser continuar, pode continuar. Não, tranquilo. Pronto? Melhorou o ar? A voz? Acho que sim. Melhorou. Tá. Aproveitando que a gente falou do suor, estão perguntando a questão do ar-condicionado. Na verdade, assim, o ar-condicionado de qualquer lugar, né? Se a gente tiver que preferir uma janela aberta, é melhor para a circulação do ar. Claro que o ar-condicionado ele também filtra, ele não fica só reciclando aquele ar. Sabemos que o do avião, que fica naquela pressão reciclando o ar, ele teria mais chance de propagar. Mas é menos importante do que a transmissão por superfície, né? Pensando em fômite e gotícula, né? Mas se você estiver na sua casa e pensar em transmissão com ar-condicionado ligado, ar-condicionado desligado, é melhor desligar o ar e manter a janela aberta. Entendi. Quais são os sintomas em adultos e crianças? Isso a gente tem discutido bastante. As crianças estão sendo assintomáticas na maioria dos casos.
Nós temos pouquíssimos casos de crianças sintomáticas e que tenham feito casos graves, e todos os casos que a gente teve em crianças foram casos que tiveram outras repercussões, né? Como chama? Outras causas, né, de complicação. Mas, então, as crianças têm sido assintomáticas, assim como o recém-nascido, assim como os adolescentes também têm se apresentado mais assintomáticos do que as crianças. Já os sintomáticos, tanto adolescentes quanto crianças, quanto adultos, e principalmente adultos, que a gente sabe, participou um pouquinho do tempo. Eu acho que a sua maneira estava melhor. São de pessoas. Né? Melhorou? Acho que sim, melhorou. Então, assim, a gente tem um sintoma que tem se falado muito, que é a febre, né? Então, a febre a gente tem que entender que, pelos relatos da China, que é o que a gente tem hoje, ela aparece em 88% dos casos. Mas isso é quando o paciente está internado, né? Que são os pacientes que a gente tem relato. Quando o paciente começa com sintomas, eles apresentam, mais ou menos 40% deles apresentam febre. Então, a febre no começo ela pode não estar presente, nós temos muito caso de paciente no começo dos sintomas sem febre. A gente tem o segundo sintoma mais predominante sendo tosse seca, o terceiro sintoma mais predominante sendo fadiga, o quarto a dispneia. O que a gente fica naquela dúvida é que, por exemplo, o paciente que tem aquela coriza, aquele sintoma de gripe, o nariz bem entupido, isso não é um sintoma predominante do coronavírus. Claro que a gente é bem individual como a pessoa vai reagir a uma infecção viral, mas essa parte do nariz tampado, tal, ele é muito mais clássico da gripe e do resfriado do que do coronavírus. Pode acontecer? Pode. A coriza é mais comum ainda do que o nariz tampado, mas a gente tem mais o quadro de tosse e a febre, esse quadro mais de cansaço como sendo predominante. Entendi. E quando procurar o pronto-socorro? Então, eu acho que assim, 80% dos casos que a gente tem visto estão sendo com sintomas que são muito fáceis de conter em casa. Não que não seja desagradável ficar doente. Nós sabemos que gripe, a gente tem um sintoma desagradável, você acaba ficando em casa, mas eles podem ser controlados em casa. Para procurar o pronto-socorro, eu acho que a gente tem que pensar num sinal de gravidade. Eu acho que o principal, considerando essa doença, seria a falta de ar. Mas é aquela falta de ar que quando você anda, ela piora, quando você vê que você não está conseguindo respirar direito, aquele paciente que já tem um pouco mais de risco de complicar, que são os pacientes idosos, os adultos que têm doenças associadas, vê que está tentando fazer alguma atividade em casa, o ar não está conseguindo, né? Aquela história do ar de carregar o ar, eu acho que é um bom indicativo para ir para o pronto-socorro. Sendo que, claro, você tem, se você tiver com muita febre, tiver com alguns sintomas que você não entende, tem aquele aplicativo do Ministério da Saúde no Brasil, e aqui na Europa tem os telefones, então em Portugal, e depois eu vou até publicar, eu posso te passar para você publicar na sua linha também, os telefones de cada país aqui da Europa para onde ligar. Caso você sintomas, esteja em dúvida se você deve ir para o pronto-socorro. O que a gente tem que lembrar é que na China, tiveram muitos casos que tiveram infecção primária no pronto-socorro. Então, as pessoas ficavam assustadas com aquele sintoma que ela estava sentindo, queria saber se era coronavírus ou não, e acabava indo para o pronto-socorro, não estava com coronavírus, mas pegava naquele momento. Né? E a gente tem que pensar também nos pacientes que não estão sintomáticos, que não têm necessidade alguma de fazer o exame para coronavírus. Primeiro que a gente tem, o negativo não exclui, isso dá uma falsa sensação de proteção. Então a pessoa vai fazer aquilo, ela vai achar que ela não tem, e ela pode estar com um falso negativo e ter, e vai sair por aí espalhando. Então aquilo pode dar uma sensação de falsa proteção se você for um assintomático. Se você for um sintoma leve, e for fazer, aquilo não vai mudar o seu tratamento, né? Ele só vai mudar o tratamento se você tiver uma complicação grave e acabar indo para o hospital. Então, o ideal é que as pessoas tenham a consciência de que ir para um hospital para fazer um exame, seja ele um contactante, seja ele um assintomático, seja ele um paciente com sintomas leves, isso vai acabar gerando muito mais problema do que solução. Para ele mesmo que vai se expor para aquela situação e para o sistema, porque a gente não tem exame para todo mundo, né? Não é no Brasil, é no mundo inteiro, a gente não tem paciente. Então, assim, a pessoa que precisar de gastar esse exame, ela vai acabar gastando exame de uma pessoa que talvez não tenha e não tenha acesso a isso e esteja mesmo com coronavírus precisando diagnosticar. Certo.
Tratamento. Como estamos com o tratamento do corona? Então, a gente não tem ainda nenhum remédio para o coronavírus em si. Então, a gente tem alguns testes, que são tratamentos que são para vírus RNA, fizemos principalmente aquelas medicações que seriam usadas para HIV, que é o Remdesivir, o Lopinavir. A gente ainda não teve nenhum resultado e nenhum benefício em usar, principalmente com o Kaletra, né, o Lopinavir com o Ritonavir, a gente ainda não teve nenhuma resposta benéfica. Então, o tratamento está sendo um tratamento de suporte. Então, o paciente que tem em casa, ele vai tomar um analgésico, ele vai fazer uma lavagem nasal, ele vai fazer como se fosse um tratamento de gripe. E os pacientes mais sérios acabam indo para o hospital e acabam tendo tratamento de suporte intensivo, né? O que a gente tem são 3 pontos que eu acho que vale colocar nessa parte do tratamento. O primeiro são os anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios, desde ontem, foram proibidos na Europa, principalmente na França, para falar a verdade, não na Europa inteira, porque rolou, assim, esses virais de WhatsApp, eles estão rolando pelo mundo inteiro agora, né? Então rolou um viral de WhatsApp que saiu uma carta ao editor no Lancet, falando sobre o ibuprofeno, né? Porque na verdade falou sobre a enzima inibidora de angiotensina e conversora, e isso gerou, falando que a gravidade da Itália tinha sido por causa do ibuprofeno, que as pessoas morreram mais por causa disso, e isso não está provado, né? Isso é mentira. Isso não está provado. Quem começou essa pesquisa aqui, o coronavírus teria uma relação com a enzima conversora de angiotensina 2, foi um grupo da Áustria que eles viram que o SARS usa essa enzima conversora para entrar na célula, principalmente na célula pulmonar, aquela história do pneumócito tipo 2, tal. Eles usam para entrar na célula para se reproduzir. Então eles achavam que, como o ibuprofeno tem uma influência nos pacientes que tomam antihipertensivo, né, quando eles tomam antihipertensivo e equilibrar, a gente pode ter um aumento de hipertensão com um anti-inflamatório não esteroidal, mas principalmente com o ibuprofeno, e talvez, a gente ainda não sabe ao certo, ele tem uma influência nessa enzima conversora. A gente sabe que se tiver uma expressão maior dela, talvez o vírus, o SARS, que é o outro coronavírus, tivesse uma facilidade maior para entrar na célula, piorando a virulência daquilo. Mas isso não foi provado com o ibuprofeno, e mesmo mesmo os tratamentos Ubra e o IECA, que poderiam ter uma maior expressão dessa enzima, também não foram descontinuados. Não é indicado descontinuar esse tratamento porque a gente tem essa resposta de virulência, porque esse grupo da Áustria ainda está fazendo a pesquisa, e não é uma pesquisa para descontinuar os tratamentos, mas sim para pensar na cura, né? Pensar no tratamento pro vírus. Então é a ideia contrária, a hipótese contrária, e não a de descontinuar o tratamento com os antihipertensivos. No caso do ibuprofeno e dos anti-inflamatórios, como existe uma pequena chance remota, e aqui é usado ibuprofeno para febre, né? A gente no Brasil usa paracetamol e dipirona, claro que tem o Alivium, tem o ibuprofeno, principalmente na população pediátrica, em maioria. Então a gente tem uma preocupação um pouco menor do que aqui na Europa, que o ibuprofeno é usado como água para analgesia, né? Então é por isso que foi descontinuado, para que seja direcionado essa parte de analgesia aí, sintomático, para o paracetamol aqui. O que eu ia falar também é que tem um estudo do SARS muito interessante, que parece que as crianças expressam menos essa enzima conversora de angiotensina 2, e aí explicaria o fato das crianças não terem a virulência tão alta que nenhum adulto e não fazer o sintoma. Mas isso também é especulação, a hipótese vai ser estudada. Então, assim, o que eu acho é assim, o ibuprofeno, já que existe uma pequena chance dele ter uma ação nessa enzima, a gente pensar em não usar ele no primeiro momento, também os outros anti-inflamatórios, mas eu ficaria com analgesia e tudo bem. A outra coisa muito importante, que como infecto, e eu estou cansada de falar, não adianta, é o uso de corticoide. Não é para usar corticoide. Corticoide para sintoma respiratório é via das dúvidas, na maioria das vezes, né? É caso de alergia, caso dos pacientes que fazem broncoespasmo, a gente tem benefício, mas a maioria das infecções não existe benefício com o uso de corticoide, pensando na infecção em si. Para a infecção respiratória viral, por exemplo, gripe, a gente já tem até alguns trabalhos que mostram o aumento do tempo, o prolongamento do tempo de doença com o uso de corticoide para sintoma respiratório. Então, só se o paciente tiver broncoespasmo, tiver precisando do corticoide em si. Nesse caso do coronavírus, é comprovado que tem piora os casos que usam corticosteroides, então não é para usar corticosteroides no caso de coronavírus de maneira nenhuma para sintoma respiratório.
Combinado. Então, só para resumir tudo que você falou agora, para o pessoal que foi entrando aí, para os leigos que não sabem muita informação, só para saber, não é para usar, então, ibuprofeno, é para usar dipirona ou paracetamol, não é para usar cortisona. Analgesia, para febre, exatamente. É o tratamento de gripe, lavar nariz, a parte sintomática é muito maior. Do outro ponto, né, além dos sintomáticos, pensando em paracetamol, dipirona e não usar corticoide nem ibuprofeno, ibuprofeno não sendo uma contraindicação, mas uma dúvida aí que está rolando, então é melhor a gente não ter. Eu acho que a gente tem que falar um pouco desses tratamentos de imunidade que estão sendo difundidos, tem muita gente vendendo isso. E eu acho que assim, a gente tem que pensar em imunidade, a gente tem que pensar em imunidade como uma coisa muito mais crônica e muito mais progressiva do que um tratamento agudo. Então, primeiro eu falo, você vai tomar uma pílula da imunidade. Se você não come direito, você não dorme bem, você não se exercita, você é estressado, você já tem uma vida que não, um estilo de vida que te leva a uma sobrecarga mesmo, o seu sistema imunológico não vai melhorar com a pílula da imunidade. Né? Então, só que tem os pacientes que fazem tudo direito, e a gente vê que tem algumas coisas que dá para ajustar, tem algumas vitaminas que dá para inserir, tem algumas ajudas, tem alguns medicamentos fitoterápicos que mostram uma defesa maior para infecção respiratória. Isso é muito legal. O que tem acontecido é que, além dessas pessoas estarem prescrevendo, por exemplo, injeções e boosters imunológicos e vendendo isso como se fosse uma cura para o vírus, a gente tem visto muita gente indo na farmácia se automedicar, né? E comprar remédio, comprar esses imunocomplexos, tomando um monte de vitamina e fazendo... Vitamina C... Então, assim, tem coisas que fazem mal, tem pessoas que não podem tomar alguns tipos de vitamina, então isso tem que ser muito bem orientado, né? Hoje em dia tá difícil no médico, né? Principalmente com a história do corona, você tem sintomas, você não sabe o que tomar, você tá acostumado, mas você já faz uma reposição de vitamina D, você já se exercita, você come super bem, você tem... Pô, juntar uma vitamina C aí, talvez existe uma vantagem, mas para a pessoa que não tem nenhuma regra, ela fica doente, ela achar que vai tomar uma pílula prescrita, uma injeção de imunidade, não vai adiantar nada, né? Eu gosto muito de remédios para imunidade, eu gosto muito de fazer complemento vitamínico, eu tomo, mas assim, é todo um conjunto e eu acho que isso tem que ser muito bem prescrito, muito bem receitado. Perfeito. Então, não existe o tratamento, vamos tomar vitamina C todo dia. Não, acho que hoje, eu vi uma menina, eu nem sei o nome, prescrevendo no Instagram que era para ir para a clínica dela tomar um soro imunidade, tipo, na veia, um negócio que assim... A cor que ela já foi denunciada no CRM. Então, eu falei, gente, é um absurdo isso, como é que você... prescreve um negócio, um tratamento tão forte assim, né? Se pensar que é uma coisa intravenosa para pessoas que talvez nem tenham deficiência nenhuma, fazer um booster desse jeito, né? Enfim, não sei. Exato. Tá bom, Lê. Quanto tempo que demora para a recuperação do doente? Então, a gente tem tido, né? Eu até peguei um trabalho aqui que é muito, muito interessante. Ele fala, tipo, você ter a recuperação entre os pacientes que tiveram quadros leves, quadros graves e quadros críticos e os pacientes que morreram. Lembrando que esse relato desse tempo são os pacientes que foram internados, né? A gente não tem nenhuma dos pacientes que ficaram em casa. A gente sabe que dura mais ou menos 2 semanas os casos leves. Então, pensando em casos que tiveram desde a parte respiratória, febre, tosse, coriza e talvez uma pneumonia. E os quadros graves que tiveram falta de ar, que tiveram febre prolongada, tal, a gente já tem um tempo que pode ser de 3 a 6 semanas, que é mais ou menos o mesmo tempo dos casos críticos que puderam ter um pouquinho mais prolongado até 8 semanas. Então a gente pensa que 2 semanas para casos leves, de 3 a 6 semanas para casos graves e até 8 semanas para casos críticos para cura, né? Para melhora do paciente, sendo que o óbito tem acontecido de 2 a 6 semanas. O que a gente sabe é que quando o paciente está começando a ficar grave, geralmente essa gravidade acontece até 48 horas. Então o paciente começa com dispneia até ele ter um quadro grave, ele leva de 24 a 48 horas. Então a gente sabe dessa progressão, é um pouquinho mais rápido para um paciente que vai para leve, para um paciente que vai grave, e o paciente que faleceu geralmente demorou de 2 a 6 horas. E o paciente ele fica imune
ele pode se reinfestar? Como que funciona? Então, isso é uma pergunta muito capciosa, porque a gente precisa de cada vírus e de cada cepa. Teoricamente, pelo comportamento do vírus, o paciente pega e ele não pega mais. Mas a gente tem, por exemplo, nos vírus da influenza e todos os outros, eles têm mutações. Então, a partir do momento que você tem essa mutação, né, a gente pode se reinfectar com ele, sim. Quando você fica imune, no caso do coronavírus, a gente não sabe quanto tempo essa imunidade duraria, pensando na mutação, mas também nesse prolongamento. Existem algumas descrições de casos de reinfecção, na verdade foram casos que eram positivos, tiveram alta e voltaram para o hospital positivando, mas nesses relatos, foi um relato até acho que do New England, que eu tenho de trabalho, eles falam que não foi uma reinfecção, foi na verdade um clearance do vírus que não terminou, então talvez tivesse sido o mesmo vírus, então a gente não tem caso mesmo porque a gente não sabe o genoma daquele vírus do primeiro para o vírus do retorno. Então, se a gente conseguisse geneticamente identificar os dois vírus, a gente saberia se era o mesmo, né? Então, a gente tem. Tem uma pergunta da Laís, pensando em cepa, a gente só tem, pensando em cepa desse corona agora, eles têm vários, né, que a gente consegue identificar o vírus, mas ele, por enquanto, é o mesmo. Tem um novo na China que parece que tem que é um pouco mais virulento, é um pouco mais grave. Mas ele foi encontrado só em pequenos casos e não estava terminado, né? Então a gente tem essa que continua com a mesma sintomatologia, que se saiba, né? A gente não sabe se isso está mutando por aí, mas por enquanto não é novidade. Tá. Peraí que as pessoas estão reclamando do meu áudio, eu tô vendo se vai melhorar. Vamos ver se assim melhora o áudio. Quem sabe faz ao vivo. Eu esqueci também, mas... Lê, queria perguntar sobre prevenção. Máscara funciona, não funciona? Como funciona? Então, não. Na verdade, assim, a máscara é para quem está doente. Então, ela funciona super. Peraí, deixa eu tentar parar o celular. Agora eu vou ficar quietinho. E aí, funciona ou não? Então, não. Na verdade, a máscara, ela serve para quem está doente, né? Então, assim, se você está com sintoma de gripe, você está expirando, você tem alergia, está com aquela coriza, você não sabe se você está doente ou não, a máscara serve. Eu falei. Era para você sai aquelas gotículas da boca, elas se espalham, alguém vem com a mão e passa em si. Agora, se eu não estou doente, e você está doente, eu uso máscara, você vai espirrar aqui, eu com a minha máscara lá não vou pegar o seu espirro direto, mas eu vou encostar minha mão aqui e vou encostar no meu rosto, vou encostar no meu olho, vou encostar no meu nariz. Então a máscara para quem não está doente não adianta nada, né? A máscara adianta para quem está doente. Então, você não tem sintoma, não adianta você sair com máscara. A não ser que você ache que você vai passar para alguém. Então, por exemplo, você vai visitar sua avó, você não está doente, você acha que você pode ter encontrado, por acaso está com medo de passar, enfim, vai encontrar ela, você vai lá e usa uma máscara para não passar para ela. Mas, claro, que a melhor forma é você encostou, lavou a mão. Encostou, lavou a mão. Encostou, lavou a mão. Aquela coisa que quem é infecto já é meio neurótico, né? Mas as pessoas agora estão começando a ser e ver o porquê que a gente está neurótico, né? Não é só lavar a mão. Eu acho que a outra pergunta foi, me perguntaram muito se tinha essa lavagem da mão e se precisava lavar a mão com sabão e passar álcool. Lavar a mão com sabão e passar álcool depois. Não. Você lava a mão com sabão, lembrando que a gente fala dos 20 segundos para lavar a mão, ele é depois que você já passou o sabão. Então você molha a mão, aí você põe sabão, e aí você canta a música que você quiser. Eu já vi Raça Negra, já vi Spice Girl, já vi Macarena. Você canta a música que você quiser do refrão que tenha 20 segundos, mas você tem que fazer todos os procedimentos. Ou põe o álcool e faz os procedimentos. Lembrando que os procedimentos não é uma dança. Você só tem que limpar a sua mão inteira. Então, não basta fazer assim
sabendo que no meio do dedo vai ficar. Não basta fazer assim, sabendo que na unha vai ficar, sabendo que no meio da mão vai ficar, no dedão vai ficar, no pulso vai ficar. Então, é meio que pensar que você tem que cobrir sua mão inteira. Mas 20 segundos, ou com água e sabão, ou com álcool. Tá. Aí, aqui no Brasil nem tanto, mas a gente vê na China que o pessoal sai com as máscaras nas ruas, nos ônibus, nos metrôs. Então, não tem essa necessidade de sair com máscara na rua se você tá sem sintomas. A China já tem uma cultura de usar máscara. Esses países asiáticos, eles têm cultura de usar máscara em duas situações. Quando eles estão com sintomas respiratórios, porque é um respeito com a outra pessoa, você não vai passar qualquer coisa que você tenha. Então lá vende até aquelas máscaras customizadas, umas máscaras de tecido. Que se você está doente, você sai com a máscara. Isso acontece lá mesmo. Inclusive a gente vê muitos chineses aqui, em época fora de coronavírus, né? Aqui em Frankfurt tem muita gente que para só para fazer escala. Você vê muitos na rua quando eles estão com algum sintoma respiratório com a máscara, eles só tiram no banheiro, aquela coisa até mais higiênica do que a gente que não está acostumado a usar. E eles usam para poluição, né? A máscara para sair, aquela história de sair para se defender, a não ser que você seja um paciente extremamente imunossuprimido e que a gente tenha que pensar na lavagem de mão, e na máscara, e na roupa, e aquela roupa de astronauta, a gente daria máscara. Se não, se você é um paciente normal, a máscara não vai te ajudar em absolutamente nada. É muito melhor você lavar a mão e fazer essas coisas normais. Tá. Lê, eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal que aqui no Brasil foi antecipada a campanha de vacinação da gripe. E se é recomendado, eu sei que a vacina da gripe não contempla, né, o coronavírus, mas é interessante tomar, não é interessante? Qual que é a diferença do público para o particular, que é a quadrivalente? Como funciona a questão da vacina? Assim, o que a gente tem, a vacina da gripe é aquela coisa, ela acontece todo ano, a gente faz a vacina da gripe com as cepas que teve mais frequência no ano anterior. Então, a gente tem a do particular, a gente tem uma cepa a mais, né, que abrange uma cepa a mais, e a do público a gente tem a cepa normal, né, que seriam 3 cepas que foram mais predominantes naquele ano anterior, e até a do Brasil usa muito as cepas que foram mais predominantes na Europa, o que é muito interessante até pra gente. O que acontece, assim, a vacina da gripe não funciona contra o coronavírus, mas você imagina se você pega gripe e coronavírus? Que absurdo, né? O que vai ser essa doença? Porque elas podem coexistir. E o que acontece? Você pega uma gripe forte e a gente acha que é coronavírus. E aí você tem que ficar em quarentena, você vai ter que ficar isolado, a sua família vai achar que pegou, você visitou sua avó. Então, assim, a vacina da gripe ela é extremamente necessária, como ela sempre foi, como ela sempre será, por enquanto, até a gente ter qualquer outra alternativa para se defender da gripe. Ela tem que ser feita, e ela tem que ser feita agora e anteriormente, porque a gente quer prevenir das pessoas terem doenças combinadas e a gente quer prevenir das pessoas ficarem graves de H1N1 e pegarem H1N1 e a gente achar que é coronavírus. Então, elas têm que tomar vacina da gripe, todo mundo tem que tomar o primeiro grupo de risco, aquela história inteira, mas seria ideal que todo mundo tomasse. Certo. Porque as pessoas estão muito preocupadas aqui no Brasil com corona, mas elas estão esquecendo da H1N1, estão esquecendo que março é a sazonalidade. No caso das crianças, bronquiolite. Vai começar todos e a hora que você juntar tudo, você vai achar que seu recém-nascido tá, na verdade, com um corona e não é, né? E aí você fica com essa casuística gigante fazendo exame para quem não precisa, agravando, tentando tratar, não tentando. Tanto que todos os pacientes, mesmo com coronavírus, hoje em dia, que estão sendo internados, antes da gente saber que eles têm coronavírus com uma síndrome respiratória aguda, a gente está tratando para gripe, porque agora está na época de gripe e precisa vacinar. Então a gente está tratando com oseltamivir. A indicação é entrar com oseltamivir sempre que chega no hospital com uma síndrome aguda, mas tem que fazer, a vacina de gripe tem que fazer. Combinado. Aproveitando que a gente falou aí de recém-nascido, como tem casos já de recém-nascido, como tem que ter algum cuidado especial, além daqueles de rotina, como está essa questão aí na Europa? Aqui no Brasil ainda não teve nenhum caso com criança nem recém-nascido. Como que está aí, da China? O que a gente sabe, assim, a gente tem o estudo da China, que foram os pacientes sintomáticos e doentes que foram testados, e a gente tem a Coreia do Sul, que acabou testando muito mais, né? Acabou testando quase todo mundo, então, e Taiwan também. Então, a gente tem exemplos de outros lugares que testaram não só os sintomáticos, mas os assintomáticos também. E a gente sabe
que o número de crianças sintomáticas é muito baixo, inclusive de recém-nascidos. A gente tem um recém-nascido testado que foi na Inglaterra, e esse recém-nascido não tinha sintoma. Ele foi testado porque a mãe deu positivo, testaram, e aí a gente nem sabe se foi transmissão vertical ou se foi o bebê nasceu, né? Isso, independente disso, o bebê nasceu sem nenhum sintoma, sem nenhuma complicação, aparentemente, do coronavírus. Ainda é muito cedo para a gente dizer se as grávidas teriam alguma complicação, comparando com mulheres da mesma idade não grávidas, se os bebês têm alguma complicação, comparando com mães que tiveram coronavírus na gravidez e mães que não tiveram na mesma época, pensando se os recém-nascidos, se a transmissão vertical em diferentes idades gestacionais, a gente não sabe disso, mas como a gente ainda não teve nenhum relato, pensando na população grávida da China e tal, por enquanto a gente não sabe nada e acha que não tem nenhuma repercussão. Mas a princípio, o recém-nascido, tanto quanto as crianças, estão vindo sem sintomas, mesmo quando infectados. O porquê disso? Então, não se sabe, né? Existem aqueles estudos do SARS-1 que tem a ver um pouquinho com essa diminuição da expressão da enzima conversora de angiotensina 2 em criança, mas isso é especulação. A gente não tem absolutamente nenhuma ideia o porquê que as crianças venham. Isso já tinha acontecido também com outros SARS, mas a gente sabe que, enfim, a virulência depende da imunidade, mas também depende da replicação do vírus, depende de muitos outros fatores, então isso acho que a gente ainda tem que esperar para saber. Tá. Aproveitando que você falou aí, você quer explicar um pouquinho para o pessoal o que é transmissão vertical? Sim, a transmissão vertical é quando a mãe passa a doença para o bebê e o bebê dentro da barriga. Então, assim, tem algumas doenças que a mãe contraindo a doença, né, o bebê dentro da barriga, a mãe consegue passar por via transplacentária e o bebê fica contaminado. Então, isso seria a transmissão vertical, seria o bebê pegar a doença dentro da barriga da mãe e não depois que nasce, né? A gente diferencia bem, porque tem algumas doenças que, sendo de transmissão vertical, elas têm que ser tratadas ainda na barriga, tem doenças que a gente precisa saber e prevenir para que ela não seja de transmissão vertical, porque elas podem ter uma repercussão maior e alguma sequela maior do que quando sai da barriga, mas a princípio a transmissão vertical a gente não sabe dizer se acontece. O que a gente sabe é que o SARS-1, o coronavírus 1, que foi o SARS, ele não, assim, tinha amostras muito pequenas dele no leite, então a gente, pelo estudo que teve de presença no leite materno do SARS, ele não aparecia, né, pensando no coronavírus tipo 1. Tanto que hoje, o coronavírus, por enquanto, pensando na experiência que a gente teve com o primeiro, não contraindica a amamentação. Hoje em dia, a gente amamenta, mesmo mães confirmadas com coronavírus confirmado, a gente amamenta mantendo a mesma recomendação de doenças respiratórias. Então, a mãe confirmada amamenta de máscara, pensando na transmissão por gotícula, que é a mesma do H1N1, por exemplo. Né? Então, mas a gente não contraindica a amamentação e, pelo contrário, é bom fazer, porque tem toda a parte da imunidade, do leite. Então, assim, mãe, mesmo positiva, mesmo contato, mesmo que tenha sido, tem que amamentar o bebê, que tenha sido positivo. Isso, tem muitas mamães aqui assistindo a gente e a Sociedade de Pediatria liberou a amamentação mesmo que a gente tenha casos positivos, para amamentar o bebê, tem proteção. Então aí na Europa segue essa orientação, né? Sim, Uma dúvida que estão perguntando bastante sobre o clima brasileiro. Tá todo mundo falando, aqui no Brasil vai ser mais leve, porque a gente não tá no inverno, aqui tá esquentando. Tem relação com o clima? Não tem? Como que tá essa questão? Então, a gente não sabe, né? Acho que agora que vai ver. O que tem é que, assim, toda doença respiratória, pensando no inverno, a gente pensa em aglomeração. Então, as pessoas ficam mais fechadas, elas abrem menos a janela, elas tendem a ficar em lugares mais aconchegantes, né? Mais perto, a gente fala mais perto, a gente tem esse contato maior. Então, pensando no calor e pensando em sair de casa, a gente tem essa proteção, esse fator de proteção. Mas o que eu tenho visto no Brasil, e que isso, eu até vou falar, porque eu acho que me perguntaram muito o que eu faço agora, né? Eu acho que essa foi a pergunta que eu mais recebi no meu Instagram, tipo, e agora, o que eu faço? Tá tendo corona e eu fico em casa? O que eu tenho visto é que, assim,
a gente vai tentar evitar essas aglomerações, que é o que está fazendo aqui na Europa, está todo mundo trabalhando em casa, né? Então, tentar evitar essas aglomerações de empresas e escolas, e que não adianta isoladamente, não adianta uma escola da esquina cancelar a aula e a outra não. Isso tem que ser um conjunto, né? Todo mundo tem que tentar fazer isso junto. E aí a pessoa vai lá pra praia, entendeu? Vai passear no shopping, e aí você muda o tipo de aglomeração, não adianta absolutamente nada. Isso é irresponsabilidade social. Então, assim, a parte da aglomeração, ela tem que ser cuidada e ela tem que ter um impacto social, e aí as pessoas têm que entender que a convivência tem que ser com o seu meio familiar para diminuir a transmissão. Eu acho que o clima brasileiro ajuda porque a gente aglomera menos, mas também não adianta mudar e começar a aglomerar mais. Então, isso eu tô vendo bastante, porque as escolas foram... Aqui em São Paulo, né, a partir de segunda-feira, muitas escolas fecharam, faculdade, pós-graduação, vai fechando, só que os shoppings estão lotados, as baladas estão cheias, as praias estão cheias, então o pessoal tá achando que é férias, né? Exato. Não, é assim, aqui na Europa, acho que muitas pessoas me perguntaram, eu até depois que a gente terminar todas as dúvidas, eu posso contar um pouquinho como está sendo aqui, principalmente para mim, que acabo mesmo passando por tudo isso, estou trabalhando de casa, né? O que eu acho que, assim, as pessoas têm que entender que existe o pensar em si e o pensar no social, né? Existe o diminuir o você andar. Existe um gráfico muito legal, saiu hoje, acho que é no Washington Post. Depois eu vou postar para vocês verem. É assim, quanto menos pessoas circulando, menos chance de transmissão. Isso faz com que não vai fazer com que todo mundo não pegue, mas vai fazer com que as pessoas peguem de uma maneira mais devagar. E isso, por quê? Porque na China foi comprovado, na China e na Itália agora, foi comprovado que as pessoas morrem por diversos motivos. A mortalidade da doença não é só o quanto uma doença é grave ou não é, né? Se a gente for ver, tipo, mortalidade de doença simples em países que têm muita dificuldade de socioeconômica e que não têm atendimento de saúde, elas morrem muito mais do que em países onde você vai para o hospital e é tratado. Então, o que tem acontecido na China e na Itália é que os pacientes não estão conseguindo ser tratados como eles poderiam, porque falta lugar. Então, o ideal é que as pessoas não fiquem doentes todas juntas, né? E isso que o ficar em casa, a aglomeração causa, né? E isso muda muito de país para país. Então, por exemplo, na China, que tem um regime totalitário, assim, você vai ficar em casa, eles ficam em casa e aí diminui a transmissão. A Itália, agora é assim, se você sai de casa, você tem pena de prisão. E aí você só pode sair de casa se você tiver autorização. E aí eu vi que 20 mil pessoas fizeram um pedido falso, com informação falsa, elas estão sendo advertidas só para poder sair de casa. Então, assim, é aquela coisa que talvez aconteça um pouco no Brasil, porque a gente tem muito disso também, né? Aqui na Alemanha, nada está fechado, nada. Tem bar aberto, tem restaurante aberto, supermercado aberto, balada aberta, não tem absolutamente ninguém na rua. Você passa na frente do bar, não tem ninguém dentro do bar. O bar está aberto, está o dono do bar sentado no balcão, porque os alemães têm medo e eles entendem o social. Então é diferente da Itália, por exemplo, é diferente da França, que amanhã vai fechar tudo. Hoje estava todo mundo na rua, no parque, na feira. De manhã, uma amiga minha ligou hoje de manhã, ela falou, eu preciso te mostrar como está a feira. Mostrou a feira lotada de gente. Tipo, as pessoas não estão entendendo. Ou elas ficam em casa ou elas vão pegar. Então, assim, o fator social se você tem uma mãe, você não está conseguindo pensar no social. Você não está conseguindo pensar, eu não vou pegar, se eu pegar eu vou ficar tranquila. Pensa que você tem uma mãe que talvez tenha acima de 50 anos, pensa que você tem uma avó e que talvez se você encontrar com ela, elas podem morrer. A letalidade é 2%, mas quando é na sua família é quase 100%, né? Você perde uma pessoa que você ama muito por uma doença que você pegou porque você estava no bar e não em casa. Então, assim, talvez as pessoas que não consigam, que tenham muita dificuldade de pensar no social, pensar na sua família, no seu social, entendeu? Não só em si mesmo. Sim. Eu vou aproveitar o assunto para falar uma coisa importante que eu vejo na minha área, que as crianças estão saindo da escola e os pais estão deixando com os avós. Que também não adianta, né? Porque às vezes a criança não tem sintoma, ela é assintomática, ela tá só com resfriadinho, e aí deixa com os avós que são um grupo de risco. Então eu já fiz vários vídeos, gente. Não deixar com os avós. Você pensar que não deixar com pessoas com grupo de risco, né? Suas crianças. Se elas não vão pra escola, tem que deixar em casa, com a vizinha, com alguém conhecido. Mas é para evitar o vovô e a vovó nesse caso, né?
Exato, não, é para evitar pessoas de risco no geral. A gente sabe que os idosos têm morrido bastante. Eu falar para vocês, acima de 80 anos, a gente tem 15% de letalidade, mas se você considerar a quantidade, é quase todo mundo está ficando grave, sabe? E tem as comorbidades, então a gente tem uma vovó diabética, a gente tem um vovô hipertenso, a gente tem um paciente cardiopata. As cardiopatias estão sendo muito importantes, elas estão sendo o maior fator de risco, a comorbidade que mais tem atingido a letalidade com o coronavírus. E tem os diabéticos, os hipertensos antes mesmo dos pacientes oncológicos, sendo que os pacientes oncológicos que têm mais risco do que os cardiopatas estão sendo só os que estão em quimioterapia e os pacientes imunossuprimidos no geral, todos esses têm mais risco de infecção. Eles têm se apresentado com gravidade. Mas eu acho realmente que as pessoas têm que entender que não é assim, o contato está sendo complicado. Ou a criança não vai para a escola e ela não teve contato, ela ficou 14 dias assintomática, ela vai ficar na casa dos avós e não vai sair, aí tudo bem. Agora, a criança que vai e volta, vai para casa dos pais, vai para casa do amiguinho, vai para casa da avó, vai no shopping, vai no restaurante, entendeu? Não tem o que fazer. As pessoas têm que se conscientizar. Não tá fácil, você não vai ver, não adianta fazer o exame, se é negativo você não vai saber. Então, eu tenho essa ideia. As pessoas têm que se conscientizar que existe um risco de ficar grave, não só eu, mas da sua família e de outras pessoas. Você vai ter que fazer parte disso para não chegar. Tá. Qual que você acha que deve ser a estratégia? Olha, existe muito da minha opinião pessoal e existe muito do que está sendo feito e está dando certo, existe do que está sendo feito e não está dando certo. Então, assim, o que tem visto, né, o que tem sido visto, é que se a gente entender o impacto social que está tendo ficar em casa, assim, as pessoas que não precisam sair para trabalhar, que podem trabalhar remotamente, trabalhar de casa, as crianças que não precisam ir para a aula, né? Enfim, que as escolas vão ser mesmo, ficam em casa, você diminui, você não vai para restaurante, você não vai para shopping, você não vai para bar, você não vai para café, você não vai fazer compras, porque vai estar tudo fechado, né, teoricamente, né? Ou mesmo se não tiver, você tem a consciência social de não fazer isso só tem um impacto muito positivo, porque esse número de pessoas circulando menor, mesmo que algumas peguem, isso dilui, né, a quantidade de pessoas doentes. E existem alguns países, que foi a Itália no começo, que ninguém deu valor, então as pessoas acharam, existe a densidade demográfica também da região, que foi a maior da Itália, que foi no norte, que a densidade geográfica é muito grande, que as pessoas circulavam e não estavam nem aí, e existe a Inglaterra. A Inglaterra agora resolveu que a política deles é aquela que chama herd immunity, que é a política de você tentar contaminar o maior número de pessoas para elas ficarem resistentes, e aí você tem uma proteção social. Mas isso não acontece, assim eu realmente não consigo nem comentar muito, porque eu fiquei bem admirada com essa política deles, mas isso é sabido que em doenças de alta transmissibilidade não dá muito certo, né? As pessoas acabam tendo uma consequência muito grande, um número de mortes, uma letalidade alta, um extravasamento do sistema de saúde que não dá conta absolutamente, mas você não tem uma queda tão grande na economia. Então, o quanto que isso não é um interesse econômico pensando na saúde, né? Então, eu acabei de ver, cancelar a viagem. Então, a gente está pensando assim, você pensar em pico de doença, né? Você vê cada lugar, cada epidemiologista, saúde pública de cada lugar está estimando um pico de doença. Então, por exemplo, Portugal, que é um que eu estou acompanhando bastante, eles estão estimando o pico de doença para o meio de maio, sendo que ele estava estimado para o meio de abril, pensando em retenção, em lockdown, as pessoas dentro de casa, em quarentena mesmo, o pico não ser em abril e ser em maio. Então, a gente está em março, 2 meses, 3 meses, então a gente pensar para cada lugar em 3 meses. O Brasil, ele é gigantesco. Então, se você começar a pensar que as pessoas agora vão ficar em lockdown em São Paulo, por exemplo, a gente pensa que a doença em São Paulo talvez tenha um pico lá para junho. Mas, se as pessoas não ficarem em lockdown, pode ser semana que vem, sabe? Depende muito dessa estratégia. Então, o quanto cancelar a sua viagem, o quanto decidir a sua vida, vai depender muito da estratégia. Se alguém falar para mim hoje, muita gente me ligou, assim...
Eu acho que meu telefone virou, eu brinquei, né? Virou telefone de pediatra, assim, porque eu recebi 15 ligações por dia. Não, nem brinca. 15, 20 ligações por dia. Tipo, eu cancelo minha viagem, eu não cancelo minha viagem, eu tomo remédio, eu não tomo, eu vou, não vou. Vou pra festa, vou pra batizado. Vou pra festa, vou pro batizado, vou pra festa. Se você pode, não vá. Não viaje, não precisa, não se exponha, não exponha a sua família, não exponha as outras pessoas. Tá com passagem comprada, as empresas estão cancelando. Então, assim, tenta reprogramar, se for férias, principalmente, eu não tenho dúvida, sabe? É o que eu falo, talvez eu vá para o Brasil agora trabalhar, para ajudar, enfim, se começar. Mas, pô, eu vou para trabalhar aí, para ajudar, porque aqui eu tô trabalhando à distância. Então, é diferente, sabe? Eu vou chegar aí, eu vou ter que fazer exame, eu vou ter que ficar em quarentena, vai ser complicado, mas é uma situação diferente do eu vou de férias para o Brasil para ver minha avó. Claro que não, eu tô aqui em quarentena, não vou adiar para julho, não vou ver minha avó agora, sabe? Então, assim, se alguém me perguntar hoje qual a estratégia que eu apoio, eu acho que a gente tem que se preservar ao máximo, eu acho que é muito diferente, isso é muito engraçado, porque as pessoas falam, pô, mas você fala que a doença não tá tão preocupante, né? Não tá, você não precisa se desesperar, mas aí você fala para não viajar, para não fazer nada, para ficar trancado dentro de casa. Eu falo, não, é exatamente isso. As pessoas não entendem a diferença entre preocupação, prevenção e pânico. É assim, se acha que a doença é muito grave que vai matar todo mundo? Não, eu não acho. Ah, mas então por que eu tenho que ficar preso em casa? Porque vão matar algumas pessoas. E essas pessoas podem ser importantes para alguém, né? Você pensar em medicina humana. Mas essas pessoas são estatísticas que a gente não quer que elas fiquem, né? Então, eu fico pensando... não é pensar em pânico, não é. Eu acho que é uma oportunidade muito grande para as empresas verem que a gente pode trabalhar de casa, porque eu acho que a dinâmica que a gente trabalha hoje, as empresas não entendem que não precisa mais ir todo dia, que tem gente que pode ir em casa. Eu acho que vai ser muito legal para as empresas entenderem que dá para trabalhar de casa. Eu acho que vai ser muito legal para as pessoas passarem tempo juntas. Eu falei com uma amiga da Itália agora, ela está em lockdown mesmo, eles não saem de casa. Ela virou para mim e falou assim, tô aproveitando para fazer umas coisas que eu não faria, tipo lavar uns tênis, lavar tapete, a gente tá jogando um jogo, eu já li 3 livros, sabe? Tipo, aproveita, fica com sua família, sabe? Faz isso dentro de casa, aproveita para passar tempo com as pessoas que você gosta. Pode ser um conflito, né, no começo, porque ninguém está acostumado a ficar junto no mesmo ambiente, mas pode ser muito gostoso, poxa. Quanto tempo as pessoas falam, pô, não tenho tempo de passar tempo com meu filho, eu trabalho demais, então agora aproveita, sabe? E é bem complicado, porque eu também estava vendo pessoas, amigos que são médicos, falando, meu, e como é que eu me previno? Porque médico não vai parar de trabalhar, né? Enfermeiro não vai parar de trabalhar. Então, tipo, como é que essas pessoas vão se prevenir? Elas vão se prevenir com as outras ajudando, com os pacientes que estão doentes, não indo para o hospital à toa, com os pacientes que estão doentes, telefonando antes de aparecer. Ninguém ficar pedindo exame assintomático. Para que testar assintomático? Se der negativo, você vai ter certeza que você não tem? Não vai. Então, sabe, não tem necessidade, não tem absurdo. Então, assim, todas as pessoas vão ajudar. Vão ajudar a si mesmo, vão ajudar as pessoas que estão em casa, vão se ajudar, né? E hoje em dia, o Netflix, nem, tipo, todos os streams vão faturar horrores. Tá, Lê, a gente tem 7 minutos antes de cair nossa live. Tem algumas perguntas aqui ainda. Se puder responder um pouco mais sucinta essas, tá? O vírus... Uma amiga minha que tá com sintoma respiratório, a cara do corona, assim, porque ela trabalha com o pessoal de risco, ela nem sequer foi tratada, ela nem sequer foi ao médico, ele só passou tudo por telefone, ela está bem em casa, sendo tratada e resguardada. Mas o que está sendo feito é o que deveria ter sido feito já na França, que vai começar amanhã, que é o fecha tudo e fica todo mundo em casa. Tá bom. Gente, vai cair a live, eu vou ligar a outra live pra gente, tá bom? Beijos, obrigada, Lê. Já nos vemos. Essa live vai ficar salva 24 horas, tá, gente? Compartilhem, tanto no meu perfil quanto da doutora Ana Helena. Então, vocês podem mandar pros amigos que ela vai ficar 24 horas no ar.
Não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Não, agora eu tô. Tá. A gente tirou a maioria das dúvidas que estavam aí na semana, tá? É, faltam algumas, né? Acho que mais técnicas, assim, né? Eu anotei tantas perguntas. Acho que deixa eu dar uma olhada o que faltava de técnica. Estão perguntando aqui, Lê, paciente grave, ir para o posto de saúde, ir para o hospital, chamar SAMU, qual que é a orientação? Na verdade, assim, o paciente grave, o paciente que tem uma sintomatologia que ele não está se sentindo bem, depende de onde ele mora e qual o acesso que ele tem à saúde. Então, eu acho assim, você sabe para onde você ir, você tem um médico que você confia, você tem um hospital perto da sua casa, você... Pensando no sistema público de saúde, geralmente o que funciona é o pronto-socorro. Se você tiver um posto de referência da sua casa, que você sabe que lá você pode, uma UPA, alguma coisa que você pode ter um encaminhamento para o hospital um pouquinho mais seguro, é máscara, lavagem de mão antes de sair de casa e vai para o posto e para a UPA, né? Aqui, como a gente não tem esse sistema de telefone tão certo, claro, você pode entrar no aplicativo tem aquele, acho que é 136, para tirar a dúvida, devo ou não ir para o hospital, mas se a pessoa nem tem tempo de tirar a dúvida, está se sentindo mal. Agora, se a pessoa não consegue nem andar do sofá até a mesa, é ambulância. Mas isso é bem extremo, né? Eu acho mesmo que a ideia é ir. Paciente que tem convênio, aqueles pacientes que lotam os convênios, pensando nos hospitais, pronto-socorro, o ideal seria ter um médico de referência, né? Pensando, mas se você está se sentindo muito mal e precisa ir para um pronto-socorro, a mesma coisa. Mão, máscara e entender que se você não tiver coronavírus, você vai aumentar muito sua chance de pegar num pronto-socorro. Né? E se você tiver coronavírus, você vai aumentar muito sua chance de passar num pronto-socorro, né? Tá. Gente, vão mandando as perguntas aqui embaixo. A gente está respondendo agora as perguntas, tá? Paciente com tosse, coriza, febre leve ou sem febre, sem complicações, procurar o serviço público em São Paulo. Deve colher exame para o corona, mesmo sem não ter contato ou não? Não deve. É aquilo que eu falei, a gente tem a curiosidade, a gente tem o fator de dar positivo ou não e a gente tem o sistema. Então, o paciente que está com sintomas leves, o paciente que não vai mudar nada, absolutamente nada do tratamento dele em saber se ele tem corona ou não. Fazer o exame, se der negativo, ele vai ter aquela falsa sensação de proteção e pode espalhar. Né? Se der positivo, ele não vai mudar absolutamente nada no tratamento, a não ser que ele fique grave. E se o paciente ficar grave, ele vai ser colhido de qualquer maneira. Então, a ideia se você tem sintomas leves ou se você não tem sintomas, mesmo que você tenha tido contato em lugares que tem transmissão local, não é para colher o exame, não vai mudar nada. Né? Você não sabe se você colher o exame vai desenvolver sintoma, se você vai ficar grave ou não. Então, assim, vai ser uma grande dúvida que vai ficar essa grande dúvida para sempre e você vai acabar gastando o exame pensando no sistema de alguém que talvez precise desse exame e não vai ter depois que acabarem todos para os pacientes não graves. Quem tem os sintomas precisa ir para o hospital. Vale a pena pegar Uber, táxi, transporte público? Muito risco para as outras pessoas? Muito risco. O transporte público, para quem tiver sintoma, é bastante risco. Tem que lembrar do bom senso. Se tiver e for a única opção, tem que usar máscara. E tem que pensar em higiene mesmo e um pouco de educação social, e não vai espirrar na cara de ninguém, tentar ficar afastado, tentar não ficar muito perto das pessoas. Isso, assim, extrema necessidade. Uber, você não vai abrir a janela, vai tentar circular o ar, vai tentar não encostar nas coisas, vai usar máscara, não vai espirrar. Aí você fica pensando, e aí acabaram com todas as máscaras. Eu acho que todo mundo que comprou máscara e não está doente devia doar uma máscara para alguém que fica doente. Eu acho que isso devia ser uma campanha, porque eu acho um absurdo a pessoa gastar e comprar uma caixa de máscara, sendo que nem gripada ela tá. Eu acho, assim, o cúmulo do cúmulo, assim. Eu vi até história de gente roubando máscara de hospital sem nem estar doente. Você pensa, uma pessoa que vai estar lá vendo um paciente doente que precisa dessa máscara e não vai ter porque a criatura achou que ela devia ter uma máscara. Sendo que ela nem se protege com máscara, é só para ela não passar para ninguém. Então, assim, você que comprou uma caixa de máscara e tá vendo isso, pega essa máscara e vai doando para alguém que você vê tossindo na rua, mesmo que seja alergia. Quanto tempo você pode usar a mesma máscara? Isso é uma dúvida, assim, teoricamente é uso único, mas isso eu acho que ela teoricamente é descartável, mas se você
tá tentando se proteger e você vai chegar no hospital e vai jogar fora e vai pegar outra, né? Mas é só pensando em máscara simples, né? Tem mais uma pergunta aqui que caiu para mim. Meus filhos estão vomitando, dor de barriga, será sintoma de coronavírus? Acho pouco provável. Paulo, tá me ouvindo? Agora sim. Oi. Não, que estão perguntando aqui que os filhos estão vomitando e dor de barriga, se é sintoma de corona, né? Essa parte gastrointestinal geralmente não é associada. Existe. Na verdade, é muito pequeno, assim, sintoma gastrointestinal é menos de 5%, assim, eu até cheguei a fazer uma anotação, eu coloquei, assim, náusea, vômito dá em até 4 e alguma coisa por cento e diarreia 3%, assim, a probabilidade de você ter coronavírus só com sintoma gastrointestinal é muito pequena, assim, quase nula. Talvez seja um sintoma associado, um sintoma inicial, mas a probabilidade é bem pequena, é muito melhor, é muito mais fácil que outra coisa, a gente está em época de outras coisas. Exato. Tem mais alguma pergunta aí, Lê, que você tinha anotado? Eu vi uma pergunta, tem até uma amiga minha, ela perguntou se as crianças cardiopatas e com timectomia têm maior risco, né? A gente pensar em timectomia em criança, a gente pode ter um risco aumentado de infecção, mas o problema são os cardiopatas. Todo mundo que é cardiopata acaba tendo maior risco. Sendo criança, o risco é menor do que um adulto cardiopata, mas ainda assim tem. Tem também bebês prematuros teriam um maior risco, né? E depende do bebê prematuro dentro do hospital, bebê prematuro fora do hospital, mas lembrando também que, pensando na imunidade sim, mas pensando nas crianças, a gente está tendo menores casos, então também fica nesse balanço que a gente ainda não tem dados sobre isso, né, dos bebês prematuros, mas eu acho que encaixaria eles nos imunossuprimidos crianças. São as duas perguntas que eu não respondi. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Tem uma que foi: por que ninguém morreu no Brasil ainda? Na verdade, assim, é o que eu falei, a mortalidade, ela não depende só do vírus, nem da virulência, nem do quanto o vírus mata, mas depende do sistema de saúde, depende do quanto aquela pessoa vai ser atendida do jeito certo, o quanto aquela pessoa vai ficar grave, o quanto esse grave vai complicar com outras infecções, com outras doenças, enfim, e aí sim morrer. Então a gente não tem uma letalidade no Brasil porque está no comecinho, né? A infecção no Brasil está no começo. E aqui na Alemanha as coisas têm diminuído porque ainda tem espaço para os pacientes, porque ainda tem poucos casos de morte e na França o número está imenso de mortes, com menos infecções aqui da Alemanha, justamente porque o sistema de saúde já está começando a ficar sobrecarregado. Assim, eu acho que é uma questão de evolução. Se a gente cooperar, a letalidade ainda vai ficar baixa. Se a gente não cooperar, talvez ficar. Tá ótimo. Lê, vamos fazer um apanhadão de tudo que a gente conversou, aquele resumão, porque teve muita gente que entrou agora, que não estava acompanhando antes, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, amamentação tá liberado, galera. É para amamentar, tá bom? Protege o bebê, não passa o vírus. Então, vamos dar o TT, open bar de TT à vontade. Segunda coisa, ibuprofeno não é para usar. Ainda não tem nada muito confirmado, mas optar sempre por dipirona ou paracetamol. Na Europa por paracetamol, né? Isso. Outra coisa, quando a gente fala de não sair de casa, não é para deixar de ir na escola, deixar de trabalhar, ir para praia, ir para shopping, para o bar, para balada. Então é para evitar essas coisas, tá bom? Outro tópico que a gente falou bastante sobre a máscara. Então, usar mais a máscara quem tem sintomas. O meu coronavírus. Temos um coronavírus aí. E você quer repetir um pouco, Lê, como teve muita gente que entrou depois, sobre as medicações? Sim, eu acho que o tratamento, aquilo que a gente falou, né? Existe o tratamento sintomático, que seria o tratamento de suporte para os pacientes leves, ou analgésico, lavar o nariz, usar a sua medicação de uso contínuo normalmente. Os pacientes graves seria o tratamento hospitalar. A gente pensar nos anti-inflamatórios que foram contraindicados ontem aqui,
Primeiro, aquela história do ibuprofeno, por ele talvez ter alguma relação com a enzima conversora de angiotensina 2, e essa enzima no SARS-1 foi estudada e foi ligada com a capacidade do vírus de entrar na célula, então o ibuprofeno aumentaria a expressão dessa enzima e isso acarretaria numa maior virulência, uma maior entrada do vírus na célula, mas não se sabe da relação do ibuprofeno certo com essa enzima e não se sabe se o fato dessa expressão estar um pouco aumentada, se de fato aumentaria essa virulência do vírus. Os estudos não são direcionados para isso, os estudos são direcionados para cura, né? Seria para o tratamento do vírus pensando nesse mecanismo. Então a gente não sabe, mas foi contraindicado e na França acabaram contraindicando todos os anti-inflamatórios. Então a gente, para usar anti-inflamatório, vai ter que analisar caso a caso. E lembrar de não usar corticoide. Corticoide aumenta a mortalidade nos casos de coronavírus, então não é para usar corticoide, muito menos para sintoma, porque no Brasil faz muito isso, viu? Aqui corticoide é muito prescrito, muito melhor do que é no Brasil, mas no Brasil a galera usa corticoide para sintoma respiratório a rodo, eu vejo médico prescrevendo isso um monte. E a parte dos tratamentos para a imunidade, aquilo que a gente falou, a imunidade é um fator, na verdade, uma ação multifatorial. Assim, você tem que ter um bom hábito de vida, você tem que comer bem, você tem que dormir bem, você tem que não beber muito, você não pode fumar. E aí, depois que você já faz tudo isso e você já tem um equilíbrio do seu corpo, dormindo bem, comendo bem, blá, 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 não adianta tomar melatonina para dormir e tomar café para acordar, entendeu? E tomar energético e não dormir nada e ser doido e comer só o que gosta e não pensar em comida como nutrição e não fazer ginástica nenhuma. Tipo, a pessoa nunca é uma geleia de sofá, entendeu? Fica assistindo. Eu vou tomar uma vitamina C e vai me ajudar. Claro que não vai ajudar nada, né? Você tem que ter um mínimo de hábito bom de vida para poder pensar que a vitamina C vai te ajudar. Para quem já faz tudo, aí você pensa, pô, tomar uma vitamina C, fazer uma reposição de vitamina D se você tiver uma deficiência ou se ainda não tiver alcançado um nível bom, você pensar em zinco e tal, aí sim eu acho que pensar naqueles fitoterápicos que melhoram. Que tem aqueles estudos que melhoram um pouco a infecção respiratória em criança, tá? Usar, por via das dúvidas, talvez valesse a pena, mas eu acho que é multifatorial e tem que pensar em absolutamente tudo. Não adianta querer ficar tomando um monte de pílula para imunidade e achando que vai funcionar, que não vai. Tá bom. É isso. A live vai continuar aí. Foi ótimo. Se tiverem dúvidas, apesar de eu não ser pediatra, meu telefone continua. Só deixar aí nos stories, no Instagram, que a gente replica. E se tiver necessidade, tiver novidades, semana que vem a gente faz mais uma live. Combinado. Tá bom? Muito obrigada, Lê. Beijo, espero que tenha ajudado alguma coisa. Nossa, esclarecedor. Tá todo mundo elogiando aqui. Parabéns. Beijo. Muito obrigada, viu? Tá lindo esse pôr do sol.